vamos a um tema aí que é bastante controvertido, mas que precisa ser encarado. A delação premiada, ela conferiu um poder extraordinário aí ao juiz Sérgio Moro, a procuradores envolvidos com a operação e ao próprio Procurador-Geral da República. Porque eles têm poder de vida ou de morte, de liberdade ou de prisão para todos os réus que resolvam delatar. Então não adianta, a delação, a aceitação da delação teria que passar pelo judiciário, mas fica nas mãos do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro, e a aceitação é muito subjetiva. Quer dizer, cabe ao procurador, ao juiz, avaliar se vale a pena ou não, e a diferença entre aceitar ou não a delação é muito grande. Se não aceitar a delação, o réu está sujeito aí, em alguns casos, aí, a ficar preso pro resto da vida. Se a delação é aceitada, você tem casos aí que o réu pega o Youssef. Pô, o Youssef é um delator profissional. A dobradinha que ele tem com o Sérgio Moro, nesse sentido de ser delator profissional, é inacreditável. Né? Vai no banestado, delata do banestado, consegue a liberdade com a condição de não incorrer novamente no crime, volta a cometer o crime e se transforma, da noite para o dia, na grande gazua que permitiu ao juiz Sérgio Moro, a partir de um posto de lava rápido aí, balançar a República. Então, a vida dele como é que é hoje? Ele está vivendo num baita apartamento aí e está com participação naquilo que ele recuperar para o Estado com suas delações. Então você vê que a diferença é muito grande entre a prisão ou a liberdade total, podendo usufruir aí dos ganhos da corrupção. Agora, então, tudo isso acabou gerando um mercado advocatício extremamente generoso. Aqui em São Paulo se conta que você tem casos aí de clientes que chegam a pagar 15 milhões de reais para um advogado negociar a delação com a força-tarefa. Então, digamos, esse poder absoluto da força-tarefa e do Sérgio Moro e do Rodrigo Janot faz com que todo mundo queira agradar. Não significa que eles vão retribuir, mas começam a pegar, a cercar parentes aí para poder, ou pessoas afins para poder ir à frente nesse processo de delação. Recentemente deu esse pepino aí entre o procurador Rodrigo Janot e o Gilmar Mendes. O Janot denunciou o Gilmar por julgar casos do escritório do Sérgio Bermudes, tendo a sua esposa trabalhando lá. E o Gilmar retrucou, através de interpostas pessoas, como se diz, mostrando que a filha do Janot, que é uma mocinha de 27 anos, deve ser inteligente, que nem o pai, 27 anos, tem como clientes no CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, a OAS, a Braskem e a Petrobras. O pai, o que alega? Eu não atuo com empresas, eu atuo com pessoas, mas são essas pessoas que mandam nas empresas. Então, imagina o seguinte, ele negociando aí com o Léo Pinheiro, e o Léo Pinheiro, ele nega, ou o Léo Pinheiro aceita uma delação. Daí vem a OAS e fala, eu não aceito. Não, a empresa se manifesta através dos seus executivos. Então é evidente que você tem um conflito de interesse aí. Não significa que o procurador vai ceder a esse conflito de interesse, mas a simples existência do conflito de interesse acaba jogando uma sombra cinza aí sobre o judiciário, sobre a Lava Jato. Você tem dois problemas sérios lá no judiciário, de uma maneira geral, dos tribunais superiores e agora no próprio Ministério Público, que é essa questão de parentes advogando. Tribunal de Contas, você tem muito disso. E um outro caso que ainda vai precisar ser levantado, que são os cachês por palestras aí de desembargadores. Veja bem, tudo aquilo que você não consegue definir claramente o valor, ele é apto à lavagem de dinheiro. Tá? Por que a internet, de repente, virou um grande processo de lavagem de dinheiro? Porque montam um site aí, você não sabe qual o valor que você dá para o site. Uma empresa tradicional, não. Você calcula o valor de acordo com o fluxo de resultados. Palestra é a mesma coisa. Então, digamos, você pega um ministro, um desembargador, seja lá o que for, uma palestra aí, 400 mil reais por uma palestra.
Como o Conselho Nacional de Justiça não obriga que se divulgue valor de palestra, você tem um terreno cinza aí. Não estou dizendo que as pessoas utilizam desse terreno cinza, mas tem um terreno cinza. E tendo um terreno cinza, tem que se olhar bem para esse caso. O ministro Marco Aurélio de Mello, que é o mais independente, o mais sutil dos ministros do Supremo, se declarou impedido de julgar qualquer ação do escritório do Sérgio Bermudes, porque tem uma sobrinha que trabalha lá. Obviamente foi uma indireta para que outros ministros sigam o seu exemplo. Então vamos pegar os casos que a gente levanta no xadrez de hoje. O caso da menina, da moça, advogada, formada nos Estados Unidos, deve ter uma belíssima formação. A Letícia Ladeira Monteiro de Barros, filha do Janu. Com 27 anos, consegue um escritório de advocacia, que é evidente que quando vai ao AS, Braskem e a própria Petrobras, em igualdade de condições, vamos em algum lugar que permita um olhar de boa vontade do procurador-geral, mesmo que ele não dê nenhuma contrapartida. Tá? O segundo caso, que nós já falamos algumas vezes, é desse Marlos Arnes, que é ligado a pai do Paraná, ligado ao sobrinho do senador Flávio Arnes, e que tem um trabalho estreito com a esposa do Sérgio Moro, a Rosângela Moro, que é diretora jurídica da PAI. A PAI é um chovedouro de dinheiro público. Hein? As APAES, tem APAES bem intencionadas, tudo, mas você tem as federações de APAES, que são contra a educação inclusiva, eles querem manter as crianças segregadas para poder ter o controle das verbas, nunca receberam tanto dinheiro assim, Fundeb, o SUS paga para eles também, o Ministério da Educação, você tem um conjunto de verbas e no caso do Paraná, uma verba adicional, alguns anos atrás, do Flávio Arnes, de 450 milhões para as APAES de lá, como o Fábio Gegeni já mostrou, em um dos casos, escandaloso de falta de fiscalização desses recursos. Agora mesmo, um dos parlamentares que mais usa o lobby da Federação das APAES, assim como a esposa do Moro, foram na ONU falar em nome da educação inclusiva. Eles que são os principais adversários da educação inclusiva, porque não querem abrir mão das crianças, que é o que garante o espaço, o acesso às verbas públicas. É um jogo muito complicado. Uma pessoa muito. A própria Dilma jogou pesado aí para o Senado abrir brecha para as APAES, porque a então ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, era candidata no Paraná, onde as APAES são muito influentes lá. Né? Então, esse jogo faz um mal danado. O Romário, que tem uma filha com Down, em certo momento parecia ser um jeito mais equilibrado, aí tentou aprovar um projeto de lei para toda a verba para a questão das crianças com deficiência sejam levadas através de APAES e de Fundação Pestalozzi. Nós temos hoje aí 850 mil crianças atendidas na rede pública federal graças à educação inclusiva. Mas então o Marlos Arnes, veja o mapa, vou mostrar um mapa aqui para vocês verem direitinho. Isso aqui é um mapa com o que o Marlos Arnes conseguiu. Um advogado enrolado lá com Copel, com as empresas estatais paranaenses, nunca foi especializado em delação premiada, era contra a delação premiada, de repente entra nesse mercado. Olha, conseguiu Dalton Avancini, que era presidente da Camargo Corrêa, o Eduardo Leite e o Paulo Augusto Camargo, também da Camargo Corrêa. Conseguiu no PP esse João Cláudio Genu, esse Ivan Vernon. Conseguiu o empresário João Bernardo de Filho, Valério Neves, que era operador do PTB. Aí agora Renato Duque e o casal de ouro aí, que é Eduardo Cunha e esposa. Um outro caso é desse rapaz, que é o Diogo Castor de Matos, que é da Força Tarefa da Lava Jato também. De repente, um escritório de advocacia que tem 2 irmãos dele consegue ser o escritório da delação do João Santana e Mônica Moura, que é outro cliente riquíssimo aí. O que eles acumularam de patrimônio nesse período, nem todo o patrimônio fruto de Caixa 2, é muito grande. Então, qual que é a lição que fica aí? Eu estou colocando no xadrez alguns ensinamentos de Montesquieu. Montesquieu é o filósofo francês que definiu os fundamentos aí da democracia moderna. O Rui Castro, que gosta de caçoada do despreparo da ex-presidente Dilma Rousseff, achou que esse negócio dos freios e contrapesos, que são os princípios de Montesquieu, um poder tem que segurar o outro,
Ele achou que o Montesquieu fosse algum engenheiro mecânico aí que inventou uma geringonça. Hoje ele escreve sobre educação na coluna dele também. Deus me livre, como é que pode caçoar da presidente Dilma Rousseff, que tem 10 vezes mais conhecimento geral do que ele, né? Mas o que diz o Montesquieu? Todo aquele que detém poder tende a dele abusar até que se encontre o limite. Isso aqui é uma lição para a Lava Jato e para aqueles que endossam tudo da Lava Jato. Ele diz o seguinte: são 3 os princípios, cada um correspondendo a um governo. O da monarquia é a honra. O monarca, para ter ascendência sobre os súditos, tem que ser honrado. O da república é a virtude. E o do despotismo é o medo. Ele diz o seguinte: só pode existir liberdade quando não há abuso de poder. E sobre o judiciário, ele diz que o juiz, sendo o intérprete das leis, deve ter tão pouca iniciativa e personalismo, quanto possível. Não é o poder das pessoas, é o poder das leis que devem intimidar as pessoas. Então são alguns dos pontos que mostram que, para avançar na democracia e para avançar na isenção e na honestidade proposta pela Lava Jato, ela deve ser a primeira a dar o exemplo. Abrir as contas aí dessas ações, desses escritórios de advocacia, dos próprios honorários de palestras de procuradores, porque o próprio Ministério Público diz isso aí. Não é a ação individual das pessoas que leva à honestidade, é a clareza das instituições. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço.